Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu venho trazendo aqui para vocês, como é o início do ano, né? Do ano letivo, nós temos turminhas que estão iniciando, turminhas que já estão um pouquinho mais avançadas, mas sempre a gente tem que lidar com as situações do dia a dia, trazendo atividades que sejam concretas e que venham estimular e desenvolver habilidades matemáticas, não é verdade? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês dois joguinhos que eu gosto muito de utilizar no dia a dia escolar. O primeiro joguinho chama-se Roleta da Sorte. Ele tem duas modalidades. A primeira modalidade é essa aqui, simples, tá vendo? Até foram os próprios meninos que coloriram. Eu tirei de um livro didático. O que eu utilizei para fazer essa roleta da sorte? Eu utilizei o próprio impresso do livro, né? Onde eu encontrei esse joguinho, que é muito interessante, é de um livro de matemática, um pouquinho mais antigo, mas eu utilizei bastante. E fiz essa atividade, colei, né, a folha, xeroquei, pedi para as crianças colorirem, eles mesmos que coloriram. E eu fiz esse indicador aqui, ó, com aquela serrinha que é utilizada, é um serrotinho, né? Aí o meu esposo fez para ficar melhor, porque antes eu usava um clips, igual mostra aqui, ó. Nesse desenho aqui mostra como poderia ser utilizado com lápis e com clips. Aí eu fiz essa modalidade com essa serrinha de material de construção, né? E um parafuso, ficou legal. Esse é o primeiro material, um material mais simples. Como que eu utilizo esse material? Da seguinte forma, eles têm que fechar os olhinhos e ir fazendo o movimento com a setinha, e onde parar, ele vai representar. Ele pode representar a soma através desse material aqui, que esse aqui é um impresso de livro, mas eu tenho um que eu já utilizei aqui, que é um material que eu chamo de tabuleiro da soma. Então, hoje eu não trouxe, eu trouxe esse daqui. Porque ele pode representar aqui da seguinte forma: eu vou utilizar tampinhas, né, para representar as parcelas, e o total. O total eu posso representar com numeral ou com tampinhas, depende do nível em que a criança esteja nesse momento que eu estiver trabalhando. Então, se ela tirou lá 8, ela tem que colocar 8 tampinhas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 tampinhas. Aí, ela vai girar novamente o ponteiro com os olhos fechados, e onde cair, então, caiu no 5. Então, ela vai representar a segunda parcela. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai trabalhar com ela a noção do acrescentar, né? Então, vamos somar o total? Então, eu tenho aqui 8 mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ela pode representar essa quantidade com tampinha, dependendo do nível, ou com o numeral. Então, o total, 8 mais 5 deu 13. Esse material, ele tem uma outra versão, que foi uma versão que a gente fez lá na escola, utilizando cartolina, que é essa versão aqui, ó. E é um material feito individual, é para eles trabalharem. Esse aqui eu trabalhava muito no coletivo, porque ele é grande, né? Tá vendo? E quando a criança estava começando. E eu usei muito no ensino fundamental esse aqui. Esse aqui, ele é uma outra modalidade, é um círculo maior, né? Um círculo maior com um menor. E aí, ele vai girar o ponteiro, né?
ele tem que girar o ponteiro de olhos fechados. Então, ele girou, vamos supor que caiu aqui. Aí, ele vai somar 5 mais 6, ok? Então, sempre ele vai somar. Você vai estipular para ele uma forma dele estabilizar, né, a visão dele. Você vai falar, sempre a primeira parcela será o do círculo menor. Então, 5 mais 6. Aí, ele pode representar também no tabuleiro. Aí, ele vai colocar 5 tampinhas mais 6 tampinhas e o total. Esse joguinho é para trabalhar um dia apenas? Não. Você vai ter esse material sempre disponível e você vai planejar. Porque quanto mais habilidades ele for adquirindo, somando, melhor, né? Para ele desenvolver a questão da adição. E acaba que algumas crianças ficam tão craques, que depois elas somam sem utilizar nenhum material concreto. Elas passam a fazer até mesmo de forma abstrata, ok? Então, esse é um material, né, legal de se confeccionar. E esse material aqui, a gente tem a folha de registro, que é essa aqui, ó. Então, não vai só jogar, né? Ele vai fazer o registro. Então, primeira jogada, quanto que saiu? 6 mais 8 igual, coloca o total, né? Segunda jogada, deu 3 mais 4, coloca o total. Terceira jogada, 6 mais 6, coloca o total. Quarta jogada, e assim por diante. Aí você vai aumentando as graduações, ok? Você pode ir aumentando. Aqui, por exemplo, são 6 jogadas e aqui são 5. Tá vendo? São diferentes, né? 5 jogadas, começa com pouco e vai aumentando. Por quê? Isso vai diversificando a sua aula. Não é um mesmo jogo sempre, né? A gente tem que ter o cuidado de estimular as crianças a trabalharem cada dia de uma forma diferenciada, né? Muito importante isso a gente ter no nosso planejamento. É um material simples, né, gente? Esse aqui, por exemplo, eu usei papelão, né? Olha, usei papelão, né? E o outro foi cartolina. Outra atividade também que eu gosto muito de trabalhar e que ajuda bastante, pessoal, é o jogo de dados. Não tem nada melhor do que o jogo de dados para a gente trabalhar a adição. Material simples, fácil de fazer, você não vai demandar muito tempo para confeccionar, né? Você tem que ter um molde, né? Que esse aqui é o tradicional, esse aqui nem ficou muito bem coladinho, não, olha. E a criança você pode fazer vários joguinhos desse para entregar em cada mesinha. E cada aluno e cada dupla terá o seu dado, né? O seu conjuntinho de dado. Então, é um material fácil, ele vai jogar o dado, né? Não tem mistério, que, por exemplo, deu 5 mais 5. Ele pode representar com tampinhas, né? 5 mais 5. Também pode usar o tabuleiro da soma, se você quiser, para já ir trabalhando a noção intuitiva de parcelas, né? Então, 5 mais 5. E ele pode registrar o total em numerais, né? Então, 5 mais 5, ele vai contar, né? E depois ele vai registrar em numeral. Deu 5 mais 5, 10. Qual que é a folha de atividade que eu utilizo na sala de aula? Pessoal, eu utilizo esses registros aqui, ó. Primeiro você começa bem brando, né? Com poucas jogadas, igual aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 jogadas só. E usando a expressão mais. E aqui ele vai registrar o total. Isso, em um dia, você utiliza e depois você pode verbalizar com a criança. Por exemplo, suponhamos que tenha caído 5 mais 3, 8. 2 mais 2, então você já vai, depois de tudo pronto, verbalizar com ela. O que é verbalizar? É trabalhar a soma com o total, utilizando a fala, né? Oralmente. Aquilo vai ajudar, não no decorar, mas no memorizar, ok? Isso é muito legal. E depois você pode ir aumentando as jogadas. Olha, então aqui eu já tenho a 6ª jogada. Né? E aí eu já especifiquei primeira, segunda, terceira, quarta, e aqui eu já introduzi o sinal de mais,
né? Verdade? Então, o jogo de dados é um jogo muito simples, fácil de elaborar e você tem várias formas de trabalhar esse jogo de dados. Pessoal, olha, a gente também pode fazer uma brincadeira na sala de aula com essa folha de registro aqui, a mesma folha de registro, um outro dia, né, com esses dadinhos aqui, olha. Só que eu gosto muito de brincar, né, com as crianças, então eu utilizo isso no chão, porque esse dadinho, ele é um material, parece louça, né, eu não sei que material é esse, mas ele quica muito, né, e ele é de jogo mesmo, desses jogos, de bancas de jogos, né, adultos, né, jogos de adultos. Eu achei numa lojinha também. Como que eu gosto de trabalhar esse material? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu coloco na mão e vou deixar cair alguns para ele somar. Aí vai ser na sorte, suponhamos que cair esses 4 aqui. Então, ele vai ter que somar, né? 5 mais 2 mais 3 mais 5. Aí vai aumentar a quantidade de contagem, né? Intuitivamente, ele está trabalhando o acrescentar de uma forma lúdica. Aí você vai dar uma folha de registro para ele. Aí você vai de novo e deixa cair, por exemplo. Você é que vai controlar a caída dos dados. E pode ser a criança também. Vamos supor, caiu 2 só. Então, ele vai somar 6 mais 5. Pode ser a criança e pode ser você, professor, controlando os dados. Só que agora caiu todos esses aqui. Então, ele vai somar, ó, 3 mais 4 mais 2 mais 3 mais 5. Aí, a gente vai estar trabalhando com somas não a padrão, né? Dos fatos, mais uma quantidade maior. Outro material legal também é esse material aqui. Esse material aqui, recentemente eu comprei. Gente, não é um material muito barato. Ele é de madeira, né? MDF, né? Que as pessoas falam hoje em dia. E ele é um material que eu tenho uma função, várias funções que eu posso trabalhar esse material aqui, principalmente com crianças pequenas. Eu posso utilizá-lo como um material para identificar numerais de 1 a 9. Então, eu vou digitar e a criança vai tirar. Então, por exemplo, eu digito 7, ela tira o 7 do tabuleiro. Eu digito 3, ela vai tirar. Isso é uma forma de trabalhar para identificar o numeral, né? A grafia do numeral. Como eu posso trabalhar sequência? Então, eu dou para ela faltando alguns numerais e ela tem que completar a sequência. Então, ela vai contando e vai encaixando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso na atividade de individual, né? Porque é muito caro esse material para cada criança ter na sala de aula, né? Pesa um pouquinho. Outra forma que eu gosto de trabalhar esse material, que eu sempre vou utilizar, é com soma também, mas aí eu vou usar o dado, né? Eu vou somar o dado e ele vai representar. Então, vamos supor que caiu 2 mais 5. Aí ele tem que representar o 2 mais o 5 e registrar o total. Eu também posso trabalhar aqui a questão da figura fundo, que é o vazado, né? Então, eu deixo todos os numerais fora, né? Misturados na mesa, e ele vai trabalhar só com a identificação, sendo que ele já tem a figura fundo, então eu chamo isso de figura fundo ou molde vazado, e essa criança vai encaixar. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, mas aí aqui eu só tirei a primeira fileira, mas é bom a gente tirar todas as fileiras. O bom também é que esse material traz os sinais, né? O sinal de mais, de menos, de multiplicação, de divisão e de igual. Ah, tem problema a gente falar com a criança? Pode falar, ó, gente, isso aqui são sinais, porque ele vê no dia a dia. Isso é um conceito, né? É conceitual isso aqui.
Então, ele vai saber que existe o mais ou menos, ele se depara com esses sinais no dia a dia. Então, você pode falar, ó, esse aqui é o sinal de mais, que é quando a gente acrescenta, a gente soma, quando a gente vai dar o total. O de menos é quando a gente vai tirar. O de vezes eu vou multiplicar, é uma coisa que a gente vai aprender lá na frente, o de dividir, né? E o sinal de igual, que eles se deparam com esses sinais. Gente, olha, formas de se trabalhar, cada um tem a sua forma, né, específica de trabalhar. Mas se a gente puder, às vezes, trabalhar de uma forma diversificada, acrescentando no nosso dia a dia atividades interessantes e fáceis, né? Quando eu digo fáceis, não na simplicidade daquela atividade ser fácil, mas fáceis do professor ter em mãos. Por quê? Hoje em dia a gente está preocupando muito em trabalhar com muitos materiais, mas a gente não foca, a gente tem que focar, né? A gente não pode sair todo dia dando uma coisa diferente para a criança. Precisa de uma fixação, de um planejamento. Então a gente tem que priorizar. O que eu quero hoje para a minha sala de aula? É acrescentar? É somar? É total? Então, eu posso fazer esses jogos no cartaz, eu posso fazer individualmente, eu posso fazer com folha de registro e assim em diante, né? Então, a gente tem que ter uma concentração no nosso planejamento. De que idade a que idade que eu vou trabalhar, né? Às vezes, esse joguinho aqui pode estar simples demais para uma turma que está muito avançada, mas ele pode também ser uma fase que você esteja dificultando para alguns, porque a gente encontra crianças que ainda têm dificuldade de identificar os numerais, né? Por exemplo, então você vai estar somando e vai dando para ela material que ela tem que estar sempre vendo o total, então ela vai visualizar o numeral e assim sucessivamente. Então, gente, olha, a forma de trabalhar, né? Cada um tem a sua, vocês podem estar sempre pesquisando, mas quanto mais você optar por trabalhar com material concreto, esse aí vai ser o caminho, né? Vai ser a rota mais adequada para o seu aluno. Tanto o aluno que aprende com muita facilidade, como aquele aluno que às vezes é um pouquinho mais lento, apresenta alguns limites, não é verdade? Então a gente tem que se preocupar com o todo da nossa sala de aula. E nada melhor do que a gente dar oportunidade para todos, não é verdade? Se você está trabalhando no coletivo, você leva um material desse, olha que material bacana, né? Essa criança vai trabalhar também no coletivo. Você vai trabalhar no individual? Que bacana, porque você vai estar priorizando a dificuldade desse seu aluno especificamente. Se você faz uma folha de registro, ele vai memorizar. A folha de registro é tão importante quanto, né? Não é só jogar e deixar por jogar. Se você confecciona vários dadinhos, né? Não precisa de você confeccionar tudo de uma vez, você vai confeccionar com o passar do tempo, e aí você vai ter vários jogos para uma turma, por exemplo, de 20 alunos, que legal, né? Aos poucos você vai montando o seu material. Então, por hoje, né, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês utilizem, né, essas ideias que eu venho trazendo para vocês e que seja útil para todas as turminhas, né? Para aquelas turminhas mais lentas, como também para aquelas turminhas que às vezes estão um pouquinho mais avançadas, mas desde que você vá alternando esses jogos, ok? Um grande abraço, pessoal, até mais. E se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva, né? E aperte o sininho aí para você receber as notificações, porque eu estou aqui para auxiliar, para compartilhar. Esse é o meu canal, para compartilhar as minhas experiências, ok? Como eu trabalho na minha sala de aula ou fazendo as intervenções psicopedagógicas, que eu também trabalho com intervenções, tá bom? E essas intervenções eu faço individualmente com crianças que realmente têm dificuldade. Um grande abraço e até mais!